Shalom, shalom, leitura de hoje então, hoje dia 5, não, dia 4 de fevereiro, hoje a nossa leitura vai ser Êxodo, capítulo 18, até o verso 20, que diz o seguinte: Eu ouvi Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, todas as coisas que Deus tinha feito, e ouviu Jetro, todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha resgatado Israel do Egito. E tomou Jetro, sogro de Moisés, a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Forasteiro fui em terra estranha. E o nome do outro era Eliezer, porque disse: O Deus do meu pai me ajudou e me salvou com a espada da espada de Faraó. E veio Jetro, o sogro de Moisés, com seus 2 filhos e a sua mulher, a Moisés no deserto, onde ele estava acampado junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Logo após, ao perguntar ao outro pela sua paz, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor Jeová tinha feito a Faraó e o Egito, em benefício de Israel, e todas as adversidades que passaram no caminho, e como o Senhor Jeová os livrara. E alegrou-se Jetro de tudo o que o Senhor Jeová tinha feito por Israel, livrando-os das mãos do egípcio. E disse Jetro: Bendito seja o Senhor Jeová, que vos salvou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, o mesmo que livrou este povo da servidão dos egípcios. Reconheço agora que o Senhor Jeová é maior que todos os deuses, porque naquilo em que se orgulhavam, sobrepujou sobre eles. E ofertou Jetro sobre Moisés o holocausto e sacrifício de animais para Deus. E veio Arão a todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E o sogro de Moisés, ao ver que este fazia ao povo, perguntou-lhe: Que é isto que faz ao povo? Por que estás assentado só, enquanto o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés, seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm algum negócio, vêm a mim e julgo entre um e outro, e lhes declaro as leis e os mandamentos de Deus. O seu sogro, porém, lhes disse: Não é bom o que fazes. Assim te debilitarás, e também é o povo que está contigo. Muito pesada é essa tarefa, e tu só não podes fazer. Permita-me que eu te aconselhe, e Deus será contigo. Se tu o representante do povo diante de Deus, e submeta os negócios a Deus. Quanto às leis e às ordenanças divinas, deveis instruir-lhes sobre o caminho em que devem andar e as obras que devem fazer. Mas deves escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, apegados à verdade, inimigos da avareza. Então os colocará por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E os quais julgarão o povo em todo o tempo. E acontecerá que somente trarão a ti as causas mais graves, e eles julgarão as pequenas. Com isso a carga que está sobre ti te aliviará, porque eles a levarão contigo. Se assim o fizeres, e o Senhor Jeová te mandar, poderás persistir a todo este povo e irá também em paz ao seu lugar. Então Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo o que lhe aconselhara. De maneira que Moisés escolheu homens capazes dentre o povo de Israel, e os nomeou como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgavam as causas menores do povo, e em todo o tempo, enquanto que os negócios graves traziam a Moisés. E despediu-se Moisés do seu sogro, e este foi para o seu país. No 3º mês da saída da terra do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai, e viajaram de Refidim até o deserto do Sinai, e se acamparam no deserto. Israel se acampou ali, de frente para o monte. Moisés subiu até Deus.
Atendendo ao seu chamado, lhe disse o Senhor: assim dirás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós sois testemunhas de que eu fiz os egípcios e como os levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. E Moisés desceu e chamou os anciãos de Israel e repetiu-lhes todas essas palavras, assim como o Senhor lhe havia dito. E todo o povo respondeu em coro: nós faremos tudo quanto o Senhor Jeová tem dito. E Moisés transmitiu ao Senhor Jeová as palavras do povo. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: eis que eu virei a ti no meio de uma densa nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falar contigo, e para que também creiam em ti para sempre. E Moisés transmitiu novamente ao Senhor Jeová as palavras do povo. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés: vai ao povo e diz-lhes que se santifiquem hoje e amanhã, e lavem as suas vestimentas, e estejam preparados para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor Jeová à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás ao povo um limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir no monte e de tocar ao seu termo, porque aquele que tocar no termo do monte morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado ou aceteado, seja homem ou animal, não há de ficar com vida. Quando prolongar-se ao som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés quando prolongar-se o som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés do monte, santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Então todo o povo disse: estáis preparados ao terceiro dia, e não toqueis em mulher. E na manhã do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o cume do monte, e ouviu-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Então Moisés tirou o povo do acampamento para que fosse ao encontro de Deus, e se detiveram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera sobre o monte, no meio do fogo, e subia a fumaça como a fumaça de um forno, e sacudia todo o monte grandemente. E o sonido do chofar se intensificava gradualmente, à medida que Moisés falava, e Deus lhe respondia com voz trovejante. O Senhor Jeová desceu sobre o cume do monte Sinai, e o Senhor Jeová chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor Jeová disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, porque perecerão muitos deles. E mesmo os sacerdotes que chegam ao Senhor Jeová deverão santificar-se para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu advertiste, dizendo: marca limite em torno do monte e santifica-o. E o Senhor Jeová disse: vai, desce, e depois subirás tu, junto com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não ultrapassem os limites para aproximar-se do Senhor, para que não sejam feridos. Então Moisés desceu e preveniu o povo. Então Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, que te resgatei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem talhada, nem figura alguma que se assemelhe ao que está abaixo do céu, está no alto dos céus, nem o que está abaixo da terra, na terra, nem o que há nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, mas nem os servirás. Eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, um Deus zeloso que inspeciona ou que visita os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até a 10ª geração daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor Jeová, teu Deus, em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te de ti no dia do repouso. Lembra-te do dia do repouso para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é dia do descanso consagrado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro, mas
que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor Jeová fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do repouso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada que pertence ao seu próximo. E todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som do chofar e o monte fumegando. O povo, vendo isso e tremendo de medo, ficou longe. E disseram a Moisés: Falas tu conosco, e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, e assim não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe. E Moisés subiu até densas nuvens onde Deus estava. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tende visto que desde o céu vos falei, não fareis outros deuses para estar comigo. Não fareis para vós deuses de ouro, deuses de prata. Far-me-ás um altar na terra. Far-me-ás um altar de terra, ó Israel, e sacrificarás sobre ele as tuas ofertas de holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer memorável o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizer um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, porque cometerás profanação, se sobre ele usares o teu buril. E não subirás por degraus o meu altar, para que não seja exposta a tua nudez sobre ele. Shalom, shalom, essa é a palavra do Senhor. Lembrando sempre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus abençoe. Shalom, shalom.